Olá, meu nome é Maria Eduarda, sou acadêmica do curso de Medicina da Universidade Unicesumar do campus de Maringá. Meu orientador é o Marcel Pereira Rangel, doutor e docente do curso de Medicina da Unicesumar, e meu trabalho tem como título Diabetes mellitus gestacional, relato de casos. Nós vamos começar com algumas informações básicas e essenciais para a introdução do assunto. Nós temos que entender que a gestação é um processo complexo. Ela vai induzir alterações fisiológicas extremamente profundas no organismo materno, principalmente com destaque às mudanças metabólicas, em resposta a essas demandas crescentes do feto que se encontra em constante desenvolvimento. O metabolismo materno, nesse sentido, ele vai se transformar, vai se adaptar para suprir todas essas necessidades, sejam elas metabólicas, gasosas ou nutricionais da unidade feto-placentária, fazendo com que possam ocorrer, sim, desequilíbrios e, consequentemente, graves repercussões tanto para a mãe quanto para o feto, com destaque aí para o diabetes mellitus gestacional, o qual é definido pela OMS como uma intolerância aos carboidratos de gravidade variável que se inicia durante a gestação atual e que não preenche os critérios diagnósticos para um diabetes mellitus prévio. A probabilidade de desenvolvimento de DMG entre as gestantes tem aumentado nos últimos anos e atualmente, mundialmente, estima-se que 1 em cada 6 nascimentos ocorram a partir de gestantes que possuam alguma variação de hiperglicemia, e que desses 84% dos casos sejam decorrentes do diabetes mellitus gestacional. Atualmente, a investigação quanto à presença dessa doença na gestação, ela é indicada e recomendada para todas as gestantes através do pré-natal realizado no SUS por 2 exames: glicemia de jejum na primeira consulta do pré-natal e teste oral de tolerância à glicose entre a 24ª e a 28ª semanas de gestação. Os objetivos do trabalho são simples e objetivos. Primeiro, comparar. Comparar o quê? O pré-natal, os prontuários, através da realização de consultas presenciais e entrevistas com as gestantes, a evolução clínica, a avaliação dos tratamentos instituídos, farmacológicos e não farmacológicos, e as possíveis complicações, com um enfoque ao diabetes mellitus gestacional. E depois, os objetivos passaram a ser relatar o caso, através das informações que foram organizadas todas na ordem cronológica dos acontecimentos. Com relação aos materiais e métodos, as informações foram colhidas na UBS Nova Aliança, no município vizinho de Maringá, aqui em Sarandi. Os dados foram obtidos por meio dessas consultas presenciais com as gestantes, através de uma avaliação precisa de prontuários, laudos médicos e principalmente exames laboratoriais. Essa pesquisa, ela atende todos os preceitos éticos e foi aprovada pelo CEP da Unicesumar, e todos os participantes da pesquisa também assinaram o TCLE, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Com relação aos resultados e à discussão do trabalho. No relato de caso 1, nós temos a paciente de 38 anos, ela é casada e está na 3ª gestação. Ela realizou o TOTG com 29 semanas de gestação, o qual exibiu valores de glicemia alterados. Na verdade, foram um valor alterado, a glicemia de jejum. Deveria estar menor que 92 e estava 98, miligramas por decilitro. Nesse sentido, a nossa paciente foi diagnosticada com DMG e iniciou o tratamento com a metformina. A gravidez evoluiu até as 39 semanas sem intercorrências. O relato de caso 2 é representado pela nossa paciente de 23 anos, casada, que é mamãe de primeira viagem, primeira gestação. O decorrer do pré-natal foi extremamente favorável e sem intercorrências, e a gravidez também evoluiu até as 39 semanas. Com relação à discussão, nós comparamos o relato de caso 1, uma gestação de alto risco com diabetes mellitus gestacional, e o relato de caso 2, uma gestação de risco habitual, né? E em nenhum momento nós observamos complicações decorrentes aí depois do parto em nenhuma das gestações. Por quê? Porque os nenéns nasceram com pesos semelhantes, nenhuma das gestantes passou por hipoglicemia, muito menos as crianças, enfim. Nesse sentido, nós podemos concluir que os desfechos gestacionais, eles podem ser favoráveis tanto em uma gestação de alto risco, representada por uma gestação de diabetes mellitus gestacional, quanto uma gestação de risco habitual, porque com avaliações periódicas, com tratamentos farmacológicos e não farmacológicos adequados, com orientações gerais, a mãe pode até escolher sim a via de parto que tanto almeja. Então, nesse sentido, o diabetes mellitus gestacional, ele não é sinônimo de complicações gestacionais se ele for adequadamente abordado, né? A avaliação glicêmica, nesse sentido, vai se traduzir como uma importante ferramenta no pré-natal, vai possibilitar um diagnóstico precoce e vai possibilitar que nós possamos tomar todas as medidas necessárias para a prevenção de possíveis complicações decorrentes do diabetes mellitus gestacional. E nesse sentido, a gestante pode escolher a via de parto que tanto almeja. Essas foram as referências utilizadas para o nosso trabalho. Aqui estão os nossos agradecimentos especiais. A minha dupla, principalmente, a Maria Eugênia do Amaral Ubris, minha grande amiga e parceira. Estendo meus agradecimentos ao professor Marcel Rangel, nosso orientador, e ao Dr. Renan Arthur de Souza, o médico que nos acompanhou na pesquisa. E agradeço também as gestantes que nos permitiram acompanhá-la nesse momento tão especial. Agradeço a atenção de todos, muito obrigada.